Olá, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e para todos sempre. Eu venho aqui da parte de Deus trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para edificar e motivar a nossa fé, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo, aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar, aquele que proveu na vida do povo quando necessitava de alimento, quando necessitava de água. O nosso Senhor não nos deixa em nenhum momento da nossa vida. Nós é que às vezes nos esquecemos de nos achegar a Ele. Mas nesta manhã eu venho da parte do Senhor trazer uma mensagem valiosa para os nossos corações. Eu sou a evangelista Renata, congrego na Catedral Metodista de Valença, cedida para a Igreja da Passagem. Você que gostaria de ouvir uma palavra de Deus, eu convido você toda quarta, todo domingo. Nós estamos reunindo na Passagem, tem também na Matriz, aos domingos e às terças. Quinta-feira também tem a tarde da bênção. Não fique longe de Deus, porque Deus tem consolo e acalanto, direção para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos estar com os nossos corações desejosos de ouvir a sua voz e praticar os teus mandamentos. Eu venho nesta linda manhã de segunda-feira, início de semana. Glorificado seja o nome do Senhor que nos deu o privilégio de termos acordado para glorificar o nome dele, que não foi por feitos, não foi porque nós somos protegidos, foi escolhidos, foi pela graça dele, pelo amor dele. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos, porque somos pequenos e errôneos. Mas o nosso Deus, que é grande e misericordioso em amor, foi por Ele, foi a graça dele, a misericórdia dele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, logo no versículo 14, capítulo 15, versículo 14, que vai dizer assim: Aleluia. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço. Aleluia, glória a Deus. Até aqui o texto. Pai querido e amado e bondoso, misericordioso, Senhor, fala conosco acerca do teu texto sagrado, o qual acabamos de ler. Precisamos, Pai, de discernimento. Abra o nosso intelecto, nosso coração e fala conosco. Revela-te a nós neste texto, Senhor, porque sabemos que o teu livro, sem revelação, é apenas um livro qualquer. Mas te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha se revelar e revelar a nós a tua vontade neste texto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados e amadas do Senhor, este texto fala do barulho que Samuel estava ouvindo de ovelhas e de vacas. E ele perguntou: que mugido de vaca é esse que ouço? E esse texto nos arremete a um rei que Deus escolheu,
Foi o próprio Deus que escolheu, que se chamava Saul. E esse rei, escolhido por Deus, resolveu fazer a sua própria vontade. Coração soberbo, achou que tivesse sido escolhido por Deus, que poderia fazer o que bem entende. E hoje, se nós olharmos à nossa volta, a gente bem vai ver pessoas que se dizem conhecer Deus, que falam de Deus, que conhecem a palavra, mas as atitudes não condiz com aquilo que elas falam. Saul tinha tudo para ter um reinado vitorioso, porém ele foi negligente com a unção que recebeu do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 10:1, a soberba de Saul fez trocar a honra pela desonra, a vitória pela derrota, e o Espírito do Senhor pelo espírito mau, que está relatado em 1 Samuel 16:14. A voz profética pelas adivinhações malignas e, por fim, a salvação pela condenação. Lembre-se, o soberbo carrega consigo o balido de ovelhas e o mugido de bois, sem perceber que chama a atenção dos seus superiores. 1 Samuel 15:14. Eu peguei esse texto e o Senhor quer falar ao nosso coração sobre a soberba do nosso coração. Saul recebeu uma ordem de Deus para matar todos os amalequitas. Como assim, evangelista Renata, matar os amalequitas? É até os de peito, até aqueles que mamavam. Porque o mal ele cresce e o Senhor queria banir os amalequitas. E a ordem foi essa: vai lá e mate-os, desde o mais novo até o mais velho. Não deixe sobrar nada. Mas a soberba do coração de Saul poupou as melhores ovelhas, os melhores bois, as melhores vacas e o chefe dos amalequitas, Agag. E muitas das vezes nós também queremos poupar coisas, queremos estar em alguns lugares, poupar determinadas coisas que irão nos arruinar. O Senhor nos chama nesta manhã a sermos obedientes. Saul mostrou o que leva à desobediência. Ele entristeceu o coração de Deus e perdeu todas essas coisas que nós acabamos de ouvir, que eu acabei de mencionar. O orgulhoso, ele gosta da sua independência, ele gosta de trabalhar sozinho. E Deus não nos escolheu para trabalharmos sozinhos. Precisamos um dos outros. Somos sozinhos vulneráveis. Somos pequenos demais, mas juntos nós nos tornamos fortes. O orgulhoso gosta da sua independência. Aliás, ele odeia depender dos outros. Ele gosta de fazer tudo sozinho. Não admite reconhecer que precisou de alguém e muitas vezes são independentes até mesmo de Deus. Não oram, não buscam, pensam que são autossuficientes ou até busca Deus como se ele fosse seu servo. Acham-se mais espirituais e santos do que os outros e por isso Deus deve respondê-los prontamente. O orgulhoso quer tudo à sua maneira, porque pensa que sabe que é o melhor. Entende que é melhor, conhece que é melhor, não quer saber da vontade de Deus e insiste às vezes no nome da fé. Que o seu jeito é o mais correto. E quando não recebe o que pediu de Deus, se revolta contra ele.
como se Deus estivesse errado. Nesta manhã, o Senhor, Ele fala ao meu coração e ao teu coração. Ele rejeita o soberbo. Ele rejeita a autossuficiência, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que nós precisamos como seres carnais está em Deus. A sabedoria está com Deus. E eu quero deixar aqui uma meditação para a gente em seguida orar, e esse vídeo não ficar muito comprido, mas eu gostaria de ler essa meditação para que a gente pudesse meditar. Ela está em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22, mas a gente vai entender, esmiuçar um pouco mais esta palavra nessa meditação. Saul, ele procurou justificar a sua desobediência, alegando que poupava Agag, o rei dos amalequitas, e parte do gado, porque queria honrar a Deus com sacrifícios, ao dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel está lhe dizendo que a sua desculpa esfarrapada não era aceitável para Deus. A desobediência desperta o sacrifício. Pense bem, ao invés de extrair um pulmão para combater o câncer que se apoderou dele, não é melhor parar de fumar? Ou não é melhor parar de beber do que precisar de um transplante de fígado por causa de uma cirrose hepática? A obediência sempre é melhor do que o sacrifício. Ela era para Adão e Eva a condição de felicidade e vida eterna. E não é diferente para nós. A vida pautada por princípios cristãos, ainda que difícil, é melhor do que a perda da vida eterna. Você já parou para pensar que a nossa desobediência aumenta a nossa responsabilidade pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? A gente viu que não vale a pena sermos desobedientes. E o Senhor não se agrada de desobediência. Saul estava no trono, reinando, e era soberbo. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas malhadas do seu pai. Mas ali estava um rei, ao qual ninguém acreditava que daquele menino franzino, improvável, poderia ser levantado um rei. Que nós, nesta manhã, venhamos refletir os nossos questionamentos. O Senhor nos chama a desenvolver em nós os dons do Espírito. O verdadeiro cristão, ele desenvolve os dons do Espírito, mesmo sabendo que somos fracos e muitas das vezes nós erramos, mas nós estamos numa caminhada de perfeição, porque haverá um dia que o nosso corpo ele será glorificado, porque o nosso Senhor que prometeu fazer isso. E neste tempo, nós precisaremos estar de acordo com a vontade de Deus. Se existir em nós, no nosso coração, algum sentimento de rebelião, de facção, de divisão, de falta de perdão, de sentimentos contrários à vontade de Deus, nós precisamos pedir a Deus que nos alinhe com a vontade dele, porque Deus ele não se agrada de corações presunçosos. Ele não se agrada de corações que maquinam o mal e que causam divisão. Que esta palavra possa adentrar o nosso coração e possa fazer morada, para que nós possamos refletir
acerca daquilo que nós somos na casa do Senhor, aquilo que nós somos diante de Deus, porque o nosso coração é templo do Espírito Santo. Só que no templo do Espírito Santo não pode habitar ciúme, contenda, divisão, um coração faccioso. O nosso coração precisa ser puro e reto, como o de Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso molde, a quem nós devemos copiar e nos amoldar aos padrões dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecendo a Deus essa palavra desta manhã, pedindo ao Senhor que venha nos quebrar a cada dia e que nós possamos ser na sua casa, na nossa rua, na nossa casa. A casa que eu me refiro é dentro do templo do Senhor, né? Porque a igreja somos nós, mas que nós possamos exalar o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Precisamos dominar as nossas emoções, precisamos olhar que a nossa conduta, a nossa atitude tem pessoas nos observando e de repente pessoas que estão depositando ali, estão copiando, né, a nossa fé, porque o Senhor nos levantou para sermos modelos e nos moldando. E nós damos exemplo de fé ou exemplo de desonra. E nós não queremos ser como Saul, nós queremos ser como Davi, porque Davi, apesar dele ter tido as suas falhas, o coração dele era completamente submisso a Deus. O coração dele era completamente rendido ao Senhor. E é esse coração que nós vamos pedir a Deus. Senhor, nesta linda manhã de segunda-feira, início de semana, nós estamos aqui no nosso quarto de guerra, prostrados diante do teu altar, te pedindo, Senhor, que retire do nosso coração todo espírito de soberba, tudo aquilo, Pai, que vem contrário. Nós não queremos ser como Saul, poupar, meu Pai, ovelhas, vacas, poupar, Senhor, Agagues em nossas vidas. Queremos, Senhor, nos desprender de todo sentimento que é adverso à tua vontade para a nossa vida. Queremos, Senhor, nos achegar a ti com um sacrifício de louvor, entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Tudo, meu Pai, que venha fluir de nós, que exale o teu perfume, que exale, Senhor, a tua vontade. Não queremos ser, Pai, objetos de desonra na tua casa, mas queremos ser exemplos para aqueles que estão nos observando, exemplo de obediência, exemplo de retidão. Queremos ser, meu Pai, homens e mulheres que oram, que entregam súplicas a Ti, louvores e adoração. Ainda, meu Pai, que estejamos vendo coisa errada, ainda que estejamos presenciando coisa errada, que o nosso coração seja longâmeno, que o nosso coração seja bondoso, que o nosso coração seja paciente para entender, Senhor, que tudo tem o seu tempo, como diz a tua palavra em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Senhor, nesta manhã nós lemos aqui, tivemos a direção de um rei que desagradou o seu coração, mesmo sendo escolhido por ti. Pai, não rejeite-nos, mas oriente-nos, nos admoesta e nos exorta, Senhor, para que não venhamos ser maus exemplos, para que não façamos aquilo que vá desagradar o seu coração, que não venhamos causar divisão nem contenda, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor não se agrada de um coração que maquina o mal, que causa contenda.
Porque nós sabemos, meu Pai, que uma igreja dividida não subsistirá. Então, Senhor, nós entregamos aqui o nosso coração rendido, cheio de amor, cheio de temor, cheio, Pai, de desejo de Te conhecer no profundo e extrair das Tuas Escrituras ricos ensinamentos. Pai amado, querido, esta é a oração que os Teus filhos Te fazem nesta manhã. Que esta oração possa subir ao Teu trono de glória como incenso suave às Tuas narinas, e que nós possamos receber de Ti todo o desígnio necessário para que estejamos neste mundo mau, que caminha a passos largos para o inferno, com os pensamentos totalmente submissos à Tua vontade. Esta, Senhor, é a oração do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amados, se vocês foram abençoados, compartilhe esse vídeo. Não para que o canal cresça, mas para que vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só o fato de recebermos desígnios de Deus já nos torna vitoriosos. Então nós estamos supridos, mas se aquele que não conhece, você será um instrumento. Deus abençoe, uma semana de vitória, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém.